Biologia 2, capítulo 13, onde a gente vai estudar um pouquinho sobre evolução. Que foco a gente vai ter? A origem, teorias de origem da vida e evidências evolutivas. Então vamos lá começar com teorias de origem da vida? Então vamos trazer aqui alguns experimentos e algumas teorias. E pessoas, cientistas que foram tentando ali fazer experimentos que provassem essas teorias. Então as primeiras duas teorias que eu trago para você são a teoria da abiogênese e da biogênese. Lembre-se que há em biologia negação, gênese, formação, biovida. Então a ideia é formação da vida. O que essas teorias tentam responder? Tentam responder como surge um ser vivo. Então, na teoria da abiogênese, a ideia é que um ser vivo pode surgir a partir de uma matéria inanimada, quer dizer, não vivo. Já na da biogênese, é a teoria que diz que um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo. É claro, né, gente, que a gente fica aqui na teoria da biogênese. Porém, a gente tem que estudar o que os cientistas pensaram. Então, até o século XVII, se acreditava bastante aqui na teoria da abiogênese. E alguns cientistas fizeram experimentos tentando provar essa teoria. Então, vamos ver aqui alguns, como o Helmont e o Niederman. O Helmont, ele criou uma coisa chamada de receita da vida. Para ele, o que era a receita da vida? Uma camisa com suor, com trigo, suja de trigo, ele deixava um canto escuro e depois de 21 dias nasciam ratos daquela camisa. Então, Helmont achou que criou a receita da vida, certo? Criando ratos apenas a partir de uma camisa suada e suja com germe de trigo. Claro que a gente sabe que isso não é verdade, né? Porém, ele criou lá o método dele, colocou lá que é conhecido como receita da vida para aportar a teoria da abiogênese. Outro que fez experimento para aportar a teoria da abiogênese foi o Niederman. O que o Niederman fez? Ele fez algo aí um pouquinho mais parecido com, mais rebuscado sobre experimentos. Então ele pegou o frasco, colocou um líquido no frasco, aqueceu o líquido nutritivo, deixou esfriar e depois ele observou que esse líquido, depois de frio, aberto ali durante algum tempo, surgiram micro-organismos. Então, para ele, isso comprova que pode sim surgir vida a partir de algo não vivo, certo? Porém, vamos guardar o experimento dele, que a ideia é que um vai se contrapondo ao outro. E aí veio o Spallanzani. Spallanzani, ele repetiu o experimento de Niederman. Só que agora ele fez um detalhezinho diferente. Ele tampou o frasco. Veja que aqui o frasco está vedado. E aí o que o Spallanzani fez? Mesma coisa. Líquido nutritivo, aqueceu, deixou esfriar. E depois do tempo ele observou o quê? Não tinham micro-organismos. Então, para ele tinha provado que não, se contrapôs a Niederman. Não é capaz da gente surgir um ser vivo a partir de algo não vivo. Porém, Niederman, não satisfeito, falou para Spallanzani, contrapôs e questionou o experimento do Spallanzani. Para Niederman, o que aconteceu de errado com o Spallanzani, no experimento Spallanzani? O fato dele tampar teria tirado contato com o ar. E para Niederman, o ar teria uma força vital que era necessária para surgir essa vida. Então ele criou a história da força vital, que o ar era necessário aí para a força vital. Claro que hoje a gente sabe, à luz do que a gente sabe hoje, porque aqui não houve contaminação, né? Mas estamos pensando ali no pensamento da época, né? Um experimento super conhecido que aporta a teoria da biogênese, muito simples, foi o de Francesco Redi. O que Francesco Redi fez? Ele pegou frascos onde ele colocou pedaços de carne. Alguns frascos ele deixou abertos, tá? E outros frascos ele tampou com gaze,
Por que Gaze? A Gaze não vedava completamente. Então a Gaze deixa passar ali aquela história do ar. Se o ar tiver a tal força vital que Niederhan disse, não atrapalharia a Gaze. Então vamos ver o que aconteceu? Claro que os frascos que ficaram totalmente abertos com a carne, surgiram larvas. E os frascos que foram tampados com Gaze não tinham larvas, não tinham nenhum tipo de vida ali na carne, não surgia nenhum tipo de vida. Então, Francesco Reggio disse, peraí, não tem nada a ver essa história de força vital do ar. Então, ele fez um experimento para aportar a teoria da biogênese, ou seja, não surgiu vida a partir da matéria morta ali que era a carne. Então, vida só surge a partir de outra vida. Houve também um cientista, que é o Pasteur, super conhecido até hoje, que fez um experimento também. E para aportar a teoria da biogênese, ó, esses todos aqui estão aportando a biogênese. Ele fez um experimento parecido com o de Niederhan. O que ele pegou? Ele pegou um frasco com material nutritivo, aqueceu, deixou esfriar e depois foi observar esse líquido se tinha ou não micro-organismos. No experimento dele, ele observou ao final do experimento que não havia micro-organismos. Mas qual é a diferença do experimento de Pasteur para o de Niederhan e para o de Spallanzani? Ele não tampou para tirar aquela ideia da ideia da força vital que era necessária, né? Então, se tem uma força vital, vamos deixar aberto o frasco. Porém, ele usou um tipo de frasco diferente. Ele fez uma abertura no frasco que ela era bem longa, uma cânula longa e dobrada, curvada. Era um bico de ganso, que eles chamam, né? Curvada. E aí colocou o líquido nutritivo neste tipo de frasco, que tinha essa abertura bem estreita, curvada e longa. Não era tampado também, então não tinha nenhum tipo, a ponta aqui do frasco não era tampada, era aberto. E aí ele aqueceu, deixou esfriar e no final ele observou que não tinham micro-organismos. Então ele aportou a ideia da biogênese e deixou cair ali por terra aquela ideia do Niederhan também da força vital, já que ele não tampou o frasco. Hoje, é claro, a gente sabe, à luz do que a gente conhece hoje, a gente sabe que esse tipo de bico longo, curvado, estreito, vai minimizar muito e impedir a contaminação de micro-organismos no ar, certo? Então, gente, fechamos aqui a biogênese e biogênese e os principais cientistas aqui tentaram provar cada uma, certo? Então vamos adiante para outras teorias. E aí vamos lá nas nossas próximas teorias sobre a origem da vida. A teoria número 3 é a mais simples de todas, onde se acreditou por muitos anos nisso. Na verdade, ela é muito orientada por crenças ligadas à religião. Então, para o criacionismo, a ideia é muito simples. Deus criou todas as coisas, existe um ser superior que criou todas as coisas e elas são assim porque Deus fez assim. É simples, né? Então, o criacionismo baseia tudo no Criador, certo? Na panspermia cósmica, é a ideia de que a vida teria se originado no planeta, na verdade, vindo de outros locais. Mas como, Fabiola? Vindo através de cometas e meteoros, e que alguns micro-organismos estariam ali nesses cometas e meteoros e teriam chegado à Terra, né? Porém, não há nenhuma evidência sobre isso. Eles até estudam aí a possibilidade de vida em outros planetas, mas a ideia que fica é a seguinte: que tipo de ser vivo que estivesse no cometa ou no meteoro conseguiria sobreviver a toda a adversidade que ele teria que passar ali no espaço, né?
Então, temos que ter aí essa pergunta aí. Mas a palavra-chave dessa teoria é que a vida teria chegado através de micro-organismos vindos de outros lugares do espaço através de cometas e meteoros. Mas não temos evidências disso. Agora sim, gente, a 5 e a 6, a gente já vai ficar ali, o pessoal já pensa nisso, é mais possível, tá? Na teoria da evolução química, a ideia é que teria havido modificações químicas, e aí a gente vai entender como, dentro ali da evolução do planeta Terra, e que essas substâncias químicas teriam sofrido modificações, alterações, até formarem substâncias mais complexas. As primeiras substâncias mais complexas a serem formadas, eles deram o nome de coacervados, tá? Que seria aí a ideia do início aí de uma proteína, tá? Quem propôs isso foi Otário. Essa teoria da evolução química tem a participação de 2 cientistas pensando aí nesses detalhes de que alterações químicas em moléculas ali no ambiente teriam formado moléculas mais complexas. Otário deu um nome a essas moléculas mais complexas que teriam se formado ali, lembre-se que o planeta tinha muita água, teriam se formado ali naquele ambiente ali aquático. Haldane pensou, complementa, né? Está aqui junto com o Otário nessa teoria, pensando o seguinte: o planeta Terra, ele recebia ali muitos meteoros, então o planeta começou a criar superfícies, né? Depressões, e ali a gente tinha acúmulo de água, e que essa água acumulada ali ao longo do tempo formaria ali uma grande sopa, possibilitando todas essas alterações químicas que teriam a ver com modificações ali do planeta. Fabíola, como assim? Né? A atmosfera primitiva, existem teorias. O que as teorias em relação aos gases da atmosfera primitiva têm em comum é o seguinte: não havia O2 na atmosfera primitiva. E aí algumas teorias vão divergir um pouco quais gases, mas alguns caem aí na maioria. Teria gás metano, teria gás hidrogênio, teria vapor d'água, teria possivelmente CO2. A ideia é que a gente teria alguns gases ali primitivos. Porém, por mais que se pensem nos gases, o que tem em comum em todos que pensam ali na atmosfera primitiva? A ausência de O2, tá? E essa atmosfera primitiva havia muito o quê? Havia muito impacto de meteoros, muito impacto ali de cometas, meteoros no planeta criando depressões. Havia muita água vulcânica, né, aquecida. Havia também muita radiação ultravioleta, tempestades, muitas tempestades com raios. E isso favoreceria essas reações químicas que criariam moléculas mais complexas, que dariam aí início ao que hoje a gente entende como proteína. Essas moléculas foram ganhando ali naquela sopa. Haldane deu a ideia da água do planeta como uma grande sopa nutritiva que possibilitaria, junto com os raios ultravioletas, junto com a questão dos raios na tempestade, junto com a questão dos gases da atmosfera primitiva, com as depressões formadas no planeta Terra, a ideia ali de que esse líquido formaria uma grande sopa, possibilitando ali a formação de moléculas mais complexas. E aí, o que vem depois? Vem um experimento conhecido que é o de Miller e Urey. Miller e Urey, na verdade, eles elaboraram um experimento que esse experimento, ele aporta a teoria da evolução química. Então, eles em laboratório, eles montaram uma ideia do que Otário e Haldane consideravam ali como possível, a partir de uma atmosfera primitiva, a partir de um líquido já pré-existente no planeta, né, da sopa que Haldane falou, que com raios, né, a radiação ali ultravioleta
seria capaz de formar moléculas mais complexas, passando aí de monômeros e polímeros. Então, eles, na verdade, trouxeram para o laboratório e tentaram aqui, em laboratório, comprovar essa teoria da evolução química. Então, o experimento de Miller-Urey tenta comprovar a teoria da evolução química. Então, vamos entender ali o experimento de Miller e Urey. Eles, na verdade, criaram condições semelhantes ali aos fatores discutidos aqui da atmosfera primitiva. Então, aqui, ó, eles têm um reservatório aqui de água, que seria um material nutritivo, que foi aquecido. Ao ser aquecido, aqui representaria a água que ficava ali depositada no planeta, na superfície da Terra, né? E aí essa água aquecida evaporava, que tinham altas temperaturas lá na atmosfera primitiva. Esse vapor de água, certo? O que ia acontecer com ele? Esse vapor de água, ele iria entrar em contato na atmosfera com gases primitivos. Então, aqui, eles simularam os gases que haviam na atmosfera primitiva. E esses gases e esse vapor de água sofreria também a influência do quê? Descarga elétrica. Então, eles colocaram no experimento eletrodos para entrar aqui o fator da descarga elétrica. E aí o que aconteceria? Passaria por condensação, certo? E aí esse vapor de água aqui, ele vai se precipitar aqui nesse frasco. O que eles observaram na água que precipitou aqui? Depois de ela evaporar, passar por gases, por um ambiente onde se assemelha aos gases primitivos, a eletricidade condensou e eles viram que sim, foi capaz de formar moléculas. O líquido agora continha moléculas complexas. Então, aí comprovando a teoria da evolução química, certo? Então, vamos aí adiante. Continuamos aqui com a nossa ideia de pensar em origem da vida, como é que a vida se desenvolveu. E não só ela se originou, na verdade, como ela chegou também a essa complexidade que ela é hoje. Então, pensar como eram os seres iniciais e como são hoje, né? Então, a gente tem, por exemplo, a teoria aqui da evolução do metabolismo dos seres. Fabíola, como assim evolução do metabolismo dos seres, né? É como esses seres eles fazem suas reações químicas. Hoje a gente sabe que existem seres heterotróficos, né, que não produzem o próprio alimento, então eles vão ter que se alimentar de outros seres, e existem os seres autotróficos, que são aqueles capazes de fazer reações químicas que produzem o seu próprio alimento. Seja um ser heterotrófico ou autotrófico, para que ele precisa do alimento? Ele precisa do alimento porque ele precisa produzir energia, ATP, para o funcionamento da sua célula. Então, o tal do alimento ele é essencial para que haja produção de energia, para que a célula possa viver, fazer suas funções. Então, ou o ser obtém esse alimento, ele não consegue produzir, ele obtém esse alimento através de outros seres, que é o caso dos heterotróficos, onde nós nos incluímos, né? Os animais se incluem nesses seres heterotróficos, ou os seres autotróficos, que são aqueles que vão produzir o seu próprio alimento, como por exemplo os vegetais que fazem fotossíntese. Para que eles vão fazer fotossíntese? Produzir o seu próprio alimento, é a glicose. E Fabíola, para que ele precisa produzir glicose? Porque ele também precisa produzir ATP. Ele vai usar essa glicose que ele mesmo produziu, no caso do ser autotrófico, para quê? Para produzir ATP, produzir energia para a sua célula. Fechou? Para a gente pensar no que tem hoje. E aí essa teoria aqui quer saber o seguinte, como que foi essa evolução para chegar como é hoje? Será que o primeiro ser vivo existente no planeta, ele era heterotrófico ou ele era autotrófico? Então, na prática, existem duas correntes, né, que pensam na evolução do metabolismo dos seres vivos.
Para uma corrente de pensadores, de cientistas, eles adotam a hipótese heterotrófica. O que ela quer dizer? Que os primeiros seres vivos, eles eram heterotróficos. Só que aí, gente, lembra que o ambiente era meio, inóspito, não era um ambiente muito favorável. Então, como seria esse primeiro ser vivo? Primeiro, ele seria um procarionte, quer dizer, uma célula extremamente simples, aquela sem núcleo, certo? Ele seria heterotrófico, ele usaria alimento ali existente no ambiente primitivo. Ele teria que ser anaeróbio. Por que anaeróbio? Não tinha oxigênio na atmosfera. Então, ele tinha que fazer a sua produção de ATP não usando oxigênio. Para isso, para ele conseguir produzir ATP sem uso de oxigênio, ele precisaria usar um processo chamado de fermentação. A fermentação vai haver produção de ATP, porém não há uso de O2. Ela é um processo anaeróbio, ela é um processo de respiração anaeróbio. Inclusive é o nosso módulo 13 de Bio 1, certo? Falar dos tipos de fermentação. Essa teoria aqui, gente, é a teoria mais aceita hoje em dia, que é a teoria heterotrófica. A ideia não tinha O2 no meio ambiente, então é mais coerente que o primeiro ser vivo fosse heterotrófico, não usasse O2 para produzir o seu ATP, que ele fizesse fermentação. Porém, existe uma corrente que pensa na hipótese autotrófica. Qual seria a hipótese autotrófica? Os primeiros seres vivos seriam quimiolito-autotróficos. O que é isso, Fabio? Não dava para fazer a fotossíntese como a gente conhece ela hoje. Primeiro, gente, vamos lembrar que a atmosfera era muito diferente, o ambiente era muito diferente. Então, na verdade, eles faziam um processo chamado, de acordo com essa teoria, que pensam, um processo de quimiossíntese. Eles usavam materiais ali retidos nas rochas, por isso a ideia do lito, para obter energia para as suas reações químicas, para produzir o próprio alimento. Porque para ser um ser autotrófico, ele precisa de uma energia inicial para conseguir fazer essa reação química. Hoje, que é isso aqui, o que acontece hoje na reação da fotossíntese? Essa aqui é a fotossíntese, Hoje a gente sabe que para acontecer a fotossíntese, o que é a fotossíntese? Vai haver a produção da glicose, que é a matéria orgânica, que é o que vai ser usado pelo ser vivo para produzir ATP, porém vai haver a produção do oxigênio e também liberação de água. Porém, esse ser aqui só produz glicose e oxigênio combinando o quê? Combinando moléculas de água com moléculas de CO2. Essa reação água mais CO2 é que vai gerar aqui a glicose. Além do alimento, que é a glicose, teremos a liberação de oxigênio para o meio ambiente. A gente sabe que os seres autotróficos que existem atualmente realizam esse tipo de reação química aqui. Fabio, lá na atmosfera primitiva, os pensadores admitem que era uma reação um pouco diferente. Que, na verdade, essa reação, ao invés de água lá na atmosfera primitiva, a maioria utilizava o sulfeto de hidrogênio. Lembre-se que na atmosfera primitiva tinha muita erupção vulcânica. E o ácido sulfídrico ele é proveniente ali de erupções vulcânicas. Os defensores dessa teoria aportam ela quais indícios atuais? Que eles observaram em profundezas com fontes termais, micro-organismos, especificamente bactérias, que realizam essa reação química com o sulfeto de hidrogênio. Então, aportando que o primeiro ser vivo poderia sim ser autotrófico, porém com
fazendo uma reação diferente do que é hoje. Essa aqui de cima é o que faz a maioria aqui dos seres hoje, que é a fotossíntese. Essa aqui embaixo usaria o enxofre, ao invés aqui do H2O da água, porque naquele ambiente não tinha muita disponibilidade do oxigênio, certo? Nossa última ideia para pensar aqui nessa origem da vida e na evolução dessa vida desde o ambiente primitivo é o tal do surgimento dos seres eucariontes. Gente, Bio 1 você já teve uma aula praticamente sobre isso, diferença de procarionte para eucarionte. Então aqui eu só vou relembrar, tá? Eucarionte, a dica lá da Bio 1. Eucariontes são os seres mais complexos, então são aqueles seres cuja célula tem núcleo, uma série de organelas celulares. Quem são os dois ali principais eucariontes? A gente vai ter os animais e os vegetais ali, certo? E na teoria da endossimbiose, ela busca explicar o surgimento da célula eucarionte, tanto animal quanto vegetal. Qual é a diferença? Bem ali, tem várias, mas uma diferença que nos é importante neste momento. Lembrar que célula vegetal tem mitocôndria e tem cloroplasto. Cloroplasto para fazer fotossíntese, mitocôndria para produzir ATP. Então a célula vegetal tem os dois. Já a célula animal não tem cloroplasto, porque animais não fazem fotossíntese. Então na célula vegetal teremos a mitocôndria. E na teoria da endossimbiose, o surgimento dessas células com núcleo, com mitocôndria e cloroplastos, né, dando origem a células animais e vegetais, teria surgido a partir de uma célula eucarionte primitiva. E que essa célula eucarionte primitiva teria sido invadida por micro-organismos. Micro-organismos aeróbios, quer dizer, capazes de usar o O2 para produzir ATP e deram origem a quem? As mitocôndrias. Então, mitocôndria tem tanto em célula animal quanto vegetal. Porém, um grupo de células ali que já foi invadida também ali pelos seres que fazem respiração aeróbica, também foi invadida por bactérias autotróficas, ou seja, que eram capazes de produzir o próprio alimento. Essas células que foram invadidas por esses dois tipos de bactérias, bactérias autotróficas e bactérias aeróbias, dariam origem à célula o quê? Vegetal, porque seria a origem da mitocôndria e do cloroplasto. As células eucariontes primitivas que foram invadidas apenas por bactérias aeróbias, certo? Dando origem à mitocôndria, sem cloroplasto, teriam dado origem à célula animal. Fechamos isso? É uma relação de simbiose, uma relação de mutualismo. Foi bom para a célula, foi bom para as bactérias. E aí, galera, agora eu vou falar um pouquinho de evidências evolutivas, agora de evolução das espécies. E para a gente entender esse contexto, vamos dar uma passada aí histórica primeiro. Qual a origem do pensamento evolucionista, né? Na verdade, o pensamento evolucionista, ele surgiu lá para o século XVIII. Até então, se tinha a ideia do fixismo, principalmente quando com o predomínio do cristianismo. No predomínio do cristianismo era aquela ideia de que os seres eles eram imutáveis, eles não tinham sofrido nenhuma modificação e que Deus criou cada ser vivo daquele jeito. E ele era assim. Ou seja, os seres vivos não sofreram modificações. Porém, a partir do século XVIII, deu-se a ideia do transformismo, quer dizer, que de acordo com o meio ambiente, os seres vivos foram se transformando ao longo do tempo. E aí veio essa corrente que, sim, admitiu o transformismo, admitiu que os seres vivos sofrem essa modificação ao longo do tempo. Ou seja, a primeira ideia agora de que temos evolução das espécies. Então, a teoria evolutiva, ela surge aí quando se admite a ideia do transformismo.
E aí, o que a gente acredita hoje? Claro que hoje a gente acredita na história da evolução, que os seres vivos foram sofrendo aí transformações, modificações, muitas decorrentes das modificações também ocorridas no meio ambiente. E quais seriam as provas desse processo de evolução que os seres vivos passam? Que provas hoje os cientistas mais atuais a gente usa, né, para poder provar a teoria lá da evolução? Então temos aqui algumas provas de evolução. Primeira ideia são os fósseis. Então sempre que se acha um fóssil, vai se comparar esse fóssil com as espécies existentes atualmente. E aí, a partir do fóssil, a gente vai ter a ideia se esse fóssil está mais próximo à espécie que existe agora, quais são as características. Então, se a gente pensar, os registros fósseis, por exemplo, foram fundamentais para a gente hoje pensar como eram os dinossauros, por exemplo, né, que habitaram aqui o nosso planeta. Lógico que nenhum humano viveu essa época, então como é que a gente estima como eram esses animais? A partir de registros fósseis. E aí foi se comparando, cada fóssil que vai se achando, vai se comparando com espécies mais recentes, espécies mais antigas, e aí a gente vai vendo se é mais semelhante a uma espécie ou a outra, tá? Anatomia comparada. Então agora a gente vai comparar a anatomia dos seres vivos. E existe a homologia e a analogia. O que é a homologia? Vamos partir de exemplo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, a asa do morcego, certo? E o braço do homem. O que a gente tem em comum com o morcego em termos evolutivos? Tanto o morcego quanto o homem, né, nós somos mamíferos. E aí, poxa, mas a asa do morcego não tem nada a ver hoje com o braço do homem. Na prática, as funções são absolutamente diferentes. Porém, quando a gente estuda a asa do morcego, né, a gente vai ver que a constituição, a origem dos tecidos, a origem é a mesma. Então, a asa do morcego, ela é composta do quê? Ossos e músculos. E o braço do homem, Fabiola, também é composto de ossos e músculos. Então, a gente observa que existe uma mesma origem embrionária, uma origem tecidual, porém, eles apresentam funções o quê? Diferentes. Então, na homologia, a mesma origem de tecidos, certo? A mesma origem de tecidos, porém, funções diferentes. Então, o que aconteceu aqui? Houve uma divergência evolutiva. De acordo com o meio ambiente que cada animal foi vivendo, novas adequações daquela parte do corpo tiveram que ser sofridas. Ou seja, houve uma divergência nesses órgãos que são homólogos. Então, o braço do homem é homólogo à asa do morcego. Porém, por uma questão de evolução, do meio ambiente, das necessidades de cada um dentro do seu processo evolutivo, essas estruturas adquiriram funções diferentes, elas divergiram em suas funções de acordo com a sua evolução. Já na analogia, eu vou pegar o exemplo aqui que vai ser ao contrário. Vamos pensar agora numa borboleta e vamos pensar na asa de uma borboleta e vamos pensar na asa de um pássaro, certo? Então, quando a gente analisa a origem embrionária, a origem tecidual da asa da borboleta, ela é feita de quitina e nervuras. Tecidos que não têm nada a ver, absolutamente nada a ver com a asa do pássaro. A asa do pássaro vai ser constituída de músculos, vai ser constituída de ossos, de penas. Então, a gente observa que a constituição da asa do pássaro
não lembra em nada, não tem a mesma origem, certo? Tecidual. Porém, quando a gente analisa a função, seja a asa da borboleta ou a asa do pássaro, a função é a mesma, possibilitar a esses animais o voo. Então, agora, gente, teremos origens diferentes, origens tecidos diferentes, porém que possuem a mesma função. Então, são órgãos análogos. E aí houve o quê? Convergência adaptativa. Esses animais não têm a mesma origem evolutiva, porém a função das estruturas que a gente está comparando foi a mesma, porque então eles convergiram para a mesma função, para se adaptarem. Então, a analogia tem a ver com convergência adaptativa e homologia divergência evolutiva. E a embriologia comparada? A gente vai comparar a formação dos embriões de várias espécies e ver se elas são distantes ou próximas. Um exemplo são os vertebrados. Quando a gente compara a formação dos embriões dos vertebrados, a gente observa várias sequências semelhantes, inclusive ali a formação da notocorda, da coluna vertebral, certo? Do sistema nervoso. Então, existe uma similaridade no embrião dos vertebrados, mostrando que a gente possivelmente tem ali uma mesma origem evolutiva, somos mais próximos. E os órgãos vestigiais? Eles são órgãos, na verdade, que ainda existem, mas que não têm mais função, mostrando que aquele ser vivo ainda está em pleno processo evolutivo. Tá? Nós, seres humanos, nós temos, por exemplo, o siso, o dente ciso. Por que hoje as pessoas têm tanto problema com o siso? Ele não nasce, ou ele nasce todo errado. Por quê? Porque ao longo da evolução humana, a mandíbula foi reduzindo. Então, no homem lá atrás havia espaço, ele não tinha problema com o siso, porque tinha espaço na mandíbula dele para o siso. Hoje não há mais esse espaço, por uma questão de evolução. A mandíbula reduz e a caixa craniana aumentou. Então, por isso, o siso não tem mais espaço. Muitas pessoas já nem formam siso, não é porque foi extraído, não. É porque nem forma, não tem. Tá? Outro exemplo em nós humanos é o apêndice. O apêndice hoje não tem nenhuma função. O apêndice é aquele que fica preso lá no seco, que é a primeira parte do intestino grosso. Não há, o apêndice seria uma involução do seco, que é a primeira parte do intestino grosso. Hoje ele não tem função nenhuma. Ou muitas pessoas já não têm o apêndice, não é porque tirou por cirurgia, já não tem, porque na verdade ele é apenas um órgão vestigial. Algum dia deve ter tido lá a sua função, só que essa função foi perdida, o órgão foi atrofiando. Então hoje siso e apêndice são apenas, no caso do homem, órgãos vestigiais. E a biologia molecular, hoje aí com a ciência avançando, é claro que hoje a gente consegue pegar o DNA e olhar o genoma, a sequência de genes de uma determinada espécie. E aí o que vai valer? É claro que eu vou comparar a sequência genética de uma espécie com a outra. Quanto mais próximo, quanto mais coincidências houverem desses genes, é porque existe uma proximidade evolutiva maior. Então, a gente pode analisar, por exemplo, o DNA, que é a sequência genética. A gente pode analisar também proteínas. Proteínas não são formadas por aminoácidos. Então, quando a gente analisa proteínas, quanto mais coincidências entre as proteínas de determinadas espécies, significa que a origem é mais próxima, uma proximidade evolutiva maior. Certo, gente? Então, fechamos aí o nosso capítulo 13, falando aí da nossa origem e evidências, modo tranquilinho.